Olá, que prazer, que alegria poder estar com você, entrar na sua casa, no seu ambiente. Nós temos como objetivo aqui no Café e Fé, que é um momento muito especial para nós, de proclamar, de anunciar aquele evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Alguém já me chama por aí, ô pastor das insondáveis riquezas de Cristo. Eu fiquei muito lisonjeado, porque eu quero anunciar é isso mesmo. Não é religião, não é a sudorese, não é o cansaço, é o descanso do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. E os links estão aí nas nossas redes sociais, na sua tela, para que você possa conhecer o nosso material e também você possa dar a sua participação. Você pode ser, sempre dizemos isto, um aliado nosso, um parceiro que nos ajuda em 3 áreas muito importantes, que são as áreas da oração, da intercessão, de olhar para o trono do Altíssimo e pedir a Ele que nos dirija, que nos governe. Também você pode compartilhar esse material com outras pessoas, inclusive você pode dar sugestões para que a gente possa estudar e abordar aqui o assunto. E, se possível, você pode também contribuir para a sustentação do programa. Isso tem custos e nós gostaríamos muito que, se fosse da vontade de Deus, a gente continuasse. Então você é um parceiro nosso. Nós vamos para um pequeno intervalo para uma devocional e logo estamos voltando. Eu, murmurador? Você tem o costume de reclamar de algo ou de alguém? Tem o hábito de resmungar de quase tudo que acontece que seja diferente da sua própria vontade? De vez em quando me pego reclamando de coisas pequenas e fazendo inofensivas murmurações de coisas corriqueiras da casa. Porém, não há nada de tão maléfico para uma pessoa e para os que estão à nossa volta, o contínuo murmúrio. A história do povo de Israel é marcada pela murmuração e pelo descontentamento. Como uma criança mimada, o povo reclamava constantemente, o que levou à morte de todos aqueles que saíram do Egito da idade de 20 anos para cima. Que triste! Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial, diz em Números 11:1. As queixas do povo de Israel foram seus murmúrios e as suas rebeliões contra a direção de Deus. Eles reclamaram, choraram por causa da comida, rebelaram-se contra Moisés, levantou e gritou em alta voz. Depois de ouvirem o relato dos espias, se ajuntaram contra Moisés por causa da falta de água. Todos esses momentos de grande murmuração. Mesmo depois de chegar a Moabe, o povo falou contra Deus e contra Moisés. A reclamação é resultado de um coração descontente e amargurado. Andar com um murmurador fará que você também passe a reclamar, e isso te fará muito mal. Moisés era um homem manso, mas uma hora se cansou da murmuração do povo e a sua atitude irada de desobediência fez com que não entrasse na terra prometida. Como é difícil viver ao lado de um murmurador. Murmurar é fruto da ingratidão a Deus, pois quando reclamamos, não fazemos isso ao vento, mas ao final das contas estamos reclamando de Deus, julgando-o como incapaz ou desatento conosco. A reclamação também é fruto da justiça própria, pois quando murmuramos do que não temos,
estamos, na verdade, nos julgando merecedores de algo mais. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz, diz Tiago, capítulo 4, versículo 11. Se quando falarmos mal dos irmãos, nos colocarmos na condição de juiz do nosso semelhante, qual será o tamanho da tolice se reclamarmos do que vem da mão de Deus? Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Diz Tiago no capítulo 4, 12. Se você tem o hábito de agradecer a Deus logo de manhã, é sinal que foi liberto da escravidão, do ego e do materialismo. Mas se durante o dia perceber que reclamou de várias coisas, mesmo que pequenas, considere que você está sendo escravizado pelas coisas deste mundo. Murmuração não é a linguagem de um verdadeiro adorador, mas de um escravo. O deserto é lugar da provação para sermos aprovados. Bem-aventurado um homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Cuidado com a murmuração. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje, no nosso Café e Fé, nós vamos tratar sobre a encarnação do Verbo. Nós estamos aqui nos limiares do Natal. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa importante realidade espiritual. Mas antes, nós vamos orar, pedindo a Deus a direção dele para as nossas vidas. Nosso Pai, nós sabemos que se o Senhor não agir nas nossas vidas, toda a nossa ação é cansativa, é preocupante, nós nos tornamos muitas vezes ensoberbecidos e orgulhosos pelas realizações ou deprimidos e fracassados quando as coisas não dão certo. E nós pedimos que o Senhor nos dirija cada família, cada pessoa que está ligada conosco aqui, que suas vidas sejam tratadas pela supremacia do Teu amor, pela realidade espiritual de Cristo. Nós queremos entregar este programa hoje nas Tuas mãos e fala conosco pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei ali no início do nosso encontro, que a encarnação do Verbo, ou a encarnação da palavra, é um assunto que tem trazido muitas dificuldades para a compreensão, porque é difícil na nossa cabeça, uma cabeça limitada, com um fato de que Deus, Ele tabernacula entre nós, Ele habita entre nós, Ele se encaixa dentro da realidade física. Os primeiros anos do cristianismo, o gnosticismo combateu muito essa questão da encarnação do Verbo. Eles batiam fortemente contra a realidade de que Deus
se tornou carne, que Deus se tornou homem. E até hoje nós temos aí uma série de reações, tanto no campo acadêmico como no campo religioso, do entendimento desta realidade. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Nós sabemos pela palavra de Deus que há uma semelhança nossa com Deus, mas nós não somos Deus. A criatura não é o Criador. Mas ela foi tomada por um desejo intenso, um desejo que alguns chamam de insepultável, ou um desejo que você não consegue reprimi-lo, de ser como Deus. Então todos nós nascemos com um desejo muito grande de autonomia, de autossuficiência, de autogovernança. Nós não aceitamos não ser como Deus. Eu já fiz referência aqui em outros programas, quando Friedrich Nietzsche, grande escritor alemão, ele diz: eu não posso admitir a existência de Deus se eu também não for Deus. Esta é a gênese do pecado. A serpente no jardim do Éden, ela inoculou no coração do ser humano esta questão que eu defino como teomania, ou mania de querer ser Deus, de querer ser onipotente. E isso tem causado todos os conflitos, as guerras, as disputas relacionais, os conflitos familiares. Eles são traçados nesse limiar de quem governa, quem manda, quem determina, sou eu. Este ego ensoberbecido. Então, lá no início, quando Deus vai fazer a investigação pós-pecado, e ele fala com Adão, e depois fala com Eva, e finalmente ele vai falar com a serpente, Adão transferiu a culpa para a mulher transferiu a culpa para a serpente, e Deus então começa a trabalhar exatamente com a serpente, dizendo para ela que iria colocar uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E este descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, enquanto esta iria lhe ferir o calcanhar. Este versículo de Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele é considerado pelos estudiosos da Bíblia como o primeiro movimento do Evangelho. Ele é chamado de proto-evangelho, porque aqui nós encontramos o grande conflito existencial, que é a serpente com a mulher, com a descendência da mulher, e o descendente da mulher esmagando a cabeça da serpente na cruz. Então nós encontramos esta palavra mostrando a encarnação do Verbo, a encarnação da palavra, a palavra encarnada, a palavra em pele humana, tem como propósito vencer a nossa onipotência e retirar de nós o comando.
da nossa vida. Isto fica muito claro quando Jesus Cristo se encarna lá no ventre da mulher Maria. A Virgem dará à luz um filho. Este é o propósito de Deus para destruir a grande fagulha da onipotência. A encarnação do Verbo traz à humanidade a desconstrução teomânica da humanidade. Você vai encontrar desde os primitivos reis, por exemplo, lá em Nimrod, que seria assim o início do comando mundial, o desejo de grandeza na construção da Torre de Babel. Eles iriam construir uma torre cujo topo chegasse nos céus, onde eles pudessem controlar as constelações, onde eles pudessem controlar o mundo através dos seus conhecimentos esotéricos. E de lá para cá, esse conhecimento tem se espalhado e trazido muita confusão e causado muitos males às pessoas. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância da encarnação de Jesus Cristo para nos salvar de nós mesmos. Alguém me perguntou, o senhor fala muito da salvação, mas o que significa esta salvação? Salvação de quê e de quem? Então, espera um instantinho que nós vamos conversar um pouco mais. Então, eu estava falando sobre a salvação de nós mesmos e o Verbo que se fez carne. O Evangelho de João, ele vai trabalhar exatamente essa questão do Verbo, do Logos. Ele diz que no princípio era o Logos, era o Verbo, era a palavra, era a ação. E a palavra, o Verbo, estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele coloca aqui a questão da criação nos braços de um Criador onipotente que realiza a ação criadora. Mas quando chega no versículo 14 de João, do Evangelho de João, ele diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que o apóstolo quer dizer com isto aqui? Quem é o Verbo? Como eu disse ali no início, ele é a ação. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Entendemos, pelo que a palavra de Deus, a Bíblia, fala, que Deus é trino,
que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta trindade, ela é impossível de nós entendermos. Se entendêssemos, seríamos Deus. Há coisas que estão no plano da nossa mente, e a Bíblia diz que aquilo que foi revelado pertence a nós e aos nossos. Mas aquilo que não foi revelado pertence a Deus. Há coisas que não cabem na nossa cabeça. O próprio universo, que é finito, a gente tem dificuldade de entender a sua magnanimidade, a sua magnitude. Então, compreender o absoluto é impossível. Mas ele é, esse verbo, parte da identidade de Deus. Um menino me chamou a atenção sobre esse assunto e eu pude usar apenas uma figura. Eu acendi uma vela, depois acendi outra vela e acendi uma terceira vela. E perguntei para ele quantas luzes nós temos aqui. E ele disse, só uma. Muito bem. E quantas velas? São 3. Mas a luz, ela se identifica uma da vela com a outra. Isso é pálido, isso é fraco para entender, mas apenas para nossa mente finita ter essa limitação. Nós não sabemos explicar isso, como não se pode dar uma palavra que traga lucidez da realidade da Trindade. A água eu encontro em estado sólido, em estado líquido e em estado gasoso. O estado da água muda, mas ela é água. Tanto o gelo, quanto a água líquida, quanto a água gasosa. Então, isso também não explica, mas dá uma referência. Neste meio da Trindade, e o primeiro nome que nós encontramos no Velho Testamento para Deus é a palavra Elohim, e esta palavra El é o poderoso, o todo-poderoso, e Rima é uma forma plural que dá a ideia de ser um conjunto, um relacionamento comunitário, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dentro deste grupo tem o verbo, a palavra, que é Cristo, que se fez carne. O verbo se fez carne através da mulher. O apóstolo Paulo, ele diz assim em Gálatas, no capítulo 4, de 3 a 5, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Por que que ele teve que se encarnar? Para estar na mesma estatura do ser humano. Uma vez eu vi alguém explicar de uma maneira assim muito simples. Um homem pisa num formigueiro, esmaga aquelas formigas que estão debaixo dos seus pés e ele então tenta conversar com aquelas formigas. Mas como é que pode? Aquele inseto minúsculo tem uma linguagem própria para eles, para as formigas. O homem tem uma linguagem própria para o humano. Qual é a única maneira do homem comunicar-se com as formigas? Seria ele se tornar uma formiga, ele se esvaziar da sua
grandeza de homem e se tornar uma formiga. É pálida também essa explicação, mas ajuda. Deus, na sua onipotência, na sua absoluteidade, ele tomou como proposta se esvaziar. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, que este verbo, este Deus, ele esvaziou-se da sua divindade, tomando a forma de servo e em figura humana a si mesmo se esvaziou. Esse esvaziamento era para chegar à nossa estatura, para poder comunicar conosco o projeto de Deus para nos libertar. Para tomar a nossa dimensão, ele se esvaziou, para assumir a nossa situação. O escritor aos Hebreus diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou o céu, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Só esse Deus encurtado na minha direção, assumindo o meu pecado, sofrendo as minhas tentações, sendo igual ao homem, sem que ele tivesse pecado, ele levou os nossos pecados para nos libertar da nossa arrogância, para nos redimir da nossa condição de pecadores. É isto que eu entendo o verbo se fez carne. É isso que eu entendo o significado daquilo que está se aproximando, o Natal. O Deus que vem salvar as pessoas da sua mania de independência, que ele tira de nós aquilo que nos mantém separados dos outros, que nos mantém em conflitos. Então, ele veio para nos regenerar. E para nos regenerar, ele teve que morrer a nossa morte. Porque o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Jesus morreu para nos levar a morrer juntamente com ele. E ele ressuscitou para nos dar a vida dele e nos tornar novas criaturas. O grande presente de Natal é a troca de coração. É tirar aquele coração velho do Adão, aquele coração briguento, e colocar em nós o coração da ressurreição, o coração de Cristo. Eu queria que você pensasse nisso, que o Verbo se fez carne para alcançar você na sua estatura e salvar você e a mim da nossa maneira equivocada que nós temos de viver neste mundo. Que o Senhor nos dê a graça da fé por sua palavra e nos liberte totalmente desse grilhão do pecado e dessa tendência religiosa de querer ser independente de Deus por nós mesmos, fazendo as coisas do nosso jeito. Fica aqui o meu abraço e eu espero encontrar você no próximo programa, se assim o Senhor permitir. Coração para coração, até a próxima.